Minha gente, meu povo, olhe aqui nos meus olhos, coisa boa, que felicidade é poder contar com o carinho da audiência de vocês aí do outro lado, que sempre marcam presença aqui no nosso programa. Mais uma vez, o Olhe nos Meus Olhos na tela da sua TV. Aí agora ao vivo em canal 25.1, eu aqui falando, olhando nos seus olhos aí do outro lado e dizendo muito obrigado pelo carinho da audiência. Canal 25.1 para Fortaleza, grande Fortaleza. Alô, o povo dos bairros diversos de Fortaleza, capital, alô você da região metropolitana também ouvindo o nosso, ou melhor, assistindo o nosso programa pela TV e ouvindo pelo Rádio FM 98.3, Rádio Líder Gospel, ao vivo agora nós estamos aqui, já que o nosso programa passa na televisão e no Rádio FM de forma simultânea, constantemente, ok? Maravilha? E ainda no YouTube também, no nosso canal Olhe nos Meus Olhos, ao vivo agora, se você ainda não segue o nosso canal, é importante que você venha seguir, fazendo agora, adicionando aí, ou se inscrevendo agora no nosso canal, compartilhando, deixando um comentário, uma curtida, enviando para quem você quer, mandando aí na sua lista de transmissão do WhatsApp, do Telegram, vai aí, pega o link do compartilhar do YouTube e manda agora também no seu Instagram, no aviãozinho que aparece aí, seleciona 20 pessoas e manda, ó, vai lá que o programa de hoje vai ser muito especial. Sempre, todos os dias, eu, Renatinho Soares, recebo os melhores convidados e cada um com uma história diferente para contar. São experiências, vivências, histórias de superação, histórias motivacionais, inspiracionais e que fazem a diferença toda da nossa programação. Já recebi vários comentários, tanto aqui no Instagram, Renato Soares CE, como também quando encontro alguém na rua e as pessoas dizem, o seu programa é especial porque você tem dado oportunidade, deixado o povo aparecer, falando, dando voz e trazendo histórias que facilitam a nossa vida. E com isso, eu fico muito certo de que nós estamos no caminho certo de verdade, fazendo a diferença na programação da televisão, do rádio e do YouTube. Então aqui, ó, eu peço agora que você aumente o volume da TV aí, ou do YouTube, não é? Na sua Smart TV, assistindo pelo YouTube, ou na palma da sua mão com o seu telefone, aí no rádio, ouvindo a gente também. Mandar um abraço grande para minhas amigas donas de casa. Nessa hora tem gente que está cozinhando, fazendo uma comidinha especial, tem gente que está lavando a louça, lavando roupa, tem ou não tem? Claro que tem. Tem gente agora que está saindo de casa, outros que estão chegando agora do trabalho, alguém que vai dar o plantão, alguém que está voltando do plantão, alguém dirigindo o carro de aplicativo agora e ouvindo o som através do Rádio FM. Eu aqui, Renatinho, olhando para você e dizendo, seja abençoado em nome de Jesus. Vamos então com o nosso convidado de hoje, que durante esse período onde o movimento da Copa do Mundo está acontecendo, eu tenho convidado o meu amigo Dr. Arthur Brígido, que eu recebo com salva de palmas para participar mais uma vez e já está virando o calendário. Antes de você dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, faça uma rápida apresentação aqui do Dr. Arthur Brígido. Olha, ele é cirurgião dentista, mais um estudioso. Eu costumo dizer que antes da inteligência artificial tinha o Dr. Arthur Brígido, que gosta de viagem, gastronomia, temas polêmicos, relevantes, é um estudioso nato e traz sempre aqui, além da informação do futebol, as atualidades também, e eu gosto muito desse bate-papo, quando você sai do consultório, empresta um tempo, mete a camisa do Brasil, da última vez você trouxe uma camisa autografada, não é? Por dois grandes astros do futebol brasileiro, mundial também. Campeões do mundo. Campeões do mundo, e a camisa ficou ali, hoje você veio estampando no peito o Brasil e as suas estrelas. Seja bem-vindo, meu nosso amigo. Brasil, né? Maravilha. Bom, mais uma vez é um grande prazer estar aqui, Renatinho, com você, o pessoal ali do nosso apoio técnico, né? Que sem eles jamais aconteceria programa. Eu não sou um estudioso, eu diria que eu sou um curioso, né? Muito bom. E essa época de Copa do Mundo é uma época que sempre me deixa muito nostálgico, me deixa emocionado. Eu tenho muitas memórias afetivas das Copas do Mundo, né? Mas a gente pode conversar aí sobre os mais variados temas, assuntos. O que eu souber falar, eu vou falar aqui. A gente vai bater papo. Vamos aproveitar enquanto o calendário do mundo se volta e fica nesse processo de ebulição de muitos sentimentos, emoções à flor da pele. É o mundo da bola que toma conta de todas as páginas dos noticiosos, dos blogs, na TV, na internet. O futebol é a paixão, talvez a maior paixão de todas as práticas do esporte, em várias capacidades
capitais dos países distintos, existe sempre algo que se destaca, não é? São esportes peculiar daquela localidade, daquela região, mas mesmo assim o futebol ainda é essa grande paixão mundial. É a maior paixão o esporte mais praticado no mundo é o futebol. Tá. Aqui o nosso programa é de temas distintos, de vários níveis, ainda relevantes, outros temas diversos. Nós trazemos sempre os convidados para falar aqui. Por exemplo, esses últimos dias tenho recebido políticos, professores, médicos, cantores, artistas e você vindo mais uma vez apresentar esse panorama do futebol mundial. Só que antes, existe, e eu queria olhar nos seus olhos, aqui você do outro lado, pela TV, assistindo o nosso programa, chegou agora, muito obrigado, eu, Renatinho Soares, se for a sua primeira vez no nosso programa, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Nós estamos aqui para discutir, no dia de hoje, sobre vários temas, mas tem um tema que tem mexido com o mundo. Os especialistas em sismologia, que é a ciência que estuda os fenômenos dos terremotos, têm se apresentado com muita preocupação do cenário mundial. Eu estou falando com você. Se nós formos para um ambiente bíblico de revelações do livro de Apocalipse e da doutrina das últimas coisas, dos finais ou do final do tempo, tudo tem sido muito marcante. Mas como os sismólogos, eles falam que esses terremotos têm acontecido de uma forma muito assombrosa e avassaladora. Por último, agora, o país da Venezuela tem sofrido muito. Aconteceu num termômetro de marcação muito alta, não é? Radical. 7,5 na escala Richter. E logo depois, um outro que apavorou também. Parece que no dia de ontem, uma grande manifestação de nuvens da cor vermelha em todas as partes tomou conta. Eu queria que se você pudesse comentar um pouco sobre esse momento, porque nós vamos falar aqui dessa atenção, dessa chamada de atenção. Enquanto alguém está entretido no mundo da bola, existem outros que estão sofrendo e sofrendo de forma demasiada. Sobre a Venezuela, que já sofre há muito tempo com o seu sistema político, e agora com as mazelas que acontecem. Tem como fazer um panorama do tamanho do sofrimento desse país? Claro, a gente pode tentar, né? Vamos lá. A Venezuela que foi, né, vamos colocar aí, meio século atrás, um século atrás, a grande potência, né, social, econômica, cultural. Isso vem muito de Bolívar, né, de Simão Bolívar, que foi o libertador, né, daquele povo em relação aos espanhóis. Você sabe o que significa Venezuela e por que o nome é Venezuela? Pois não. Venezuela significa uma pequena Veneza, né? Quando os espanhóis chegaram na Venezuela pelo rio Maracay, eles notaram que muitas tribos lá faziam as suas casas em cima dos rios, né? Então formavam aqueles caminhos para os barcos. E aí os espanhóis falaram, olha, isso aqui lembra Veneza. Claro que era uma coisa mais... Sim. Era uma coisa menos... arquitetonicamente menos evoluído do que... Porque eram índios, e os índios, eles não tinham eles não tinham a arquitetura como os europeus. Então eles falavam, vamos chamar de Venezuela, a pequena Veneza, né? Enfim, Renatinho, sobre os terremotos da Venezuela, isso já ocorre há muito tempo, né? O maior terremoto da história da Venezuela foi em 1900, 7,7 na escala Richter. Então esse que aconteceu agora no final de junho, foi o segundo mais forte registrado naquele país. E isso é muito comum na Venezuela, na Colômbia, no Equador e no Chile. As pessoas acham que os maiores terremotos que já existiram foram no Japão, na China, e não foi não. O maior terremoto que já existiu na história registrado foi no Chile, né? Foi em Valparaíso. Quer dizer, foi 9,5... Valparaíso não, Valdívia, no sul do Chile, 9,5 na escala Richter, né? Isso aí, eu não lembro bem o ano, mas já faz bastante tempo, mas já foi no século XIX. Tá. Então, existe a placa tectônica do Caribe que se choca com a placa sul-americana, e no caso do Chile é pior, porque vem do Caribe, sul-americana e a placa de Nazca. Então, Chile, Colômbia, Equador, Venezuela são países que sofrem. O Chile, a Venezuela teve o maior terremoto em 1900, depois teve um grande terremoto que deixou muitos mortos em 67, 30 anos depois em 97, 2016 teve um forte agora também. Agora o que chama a atenção é que, diferente do Japão, por exemplo, não existe uma estrutura, não existe um investimento por parte dos governantes, né, para que os edifícios, as casas, a engenharia civil lá
não está preparada e voltada para esses tipos de abalos, né? De repente até tenha os prédios oficiais, né? As pessoas que têm mais condições financeiras, né? Os bairros de rico. Agora, a grande periferia venezuelana não tem proteção nenhuma, né? Nem a chilena, nem a equatoriana, nem a colombiana. Aliás, puxar o gancho aqui do futebol, você sabia que a Copa de 1986 era para ter sido na Colômbia? E não foi por conta de um grande terremoto que devastou o país. Que antecedeu a data do calendário de aprovação da Copa, né? Não, já estava decidido que a Colômbia ia ser a sede e mudou para o México de última hora. Qual foi o ano? 1986. Tá. A Copa ia ser na Colômbia e um grande terremoto, exatamente por conta desse mesmo encontro das placas tectônicas caribenhas com a placa sul-americana. E atinge aí a Colômbia. O Brasil, ele tá livre disso, né? É mais aquela região do lado Pacífico, né? Colômbia, Peru, Chile, Equador, Venezuela, né? O Brasil tá livre. Nós somos um país muito abençoado, viu, cara? Graças a Deus, assim, não é fazendo diferença entre os outros, mas Deus tem estendido esses um favor fenômenos, muito grande. esses episódios, né, de tsunami, terremoto, quase não acontece no Brasil. É verdade, né? Eu costumo dizer até, e falo isso sempre quando vou palestrar, ou nas empresas, ou para o público político, ou em algum momento que eu tenho a oportunidade de dizer sobre o cenário que a gente vive. Nós não temos terremotos, vendavais, maremotos, esses fatores climáticos que assombram a vida de muitos. Os políticos substituem isso, né? Mas a corrupção é a maior força de devastação de todos os seres vivos no Brasil. O meu avô conta que quando Deus fez o mundo, um anjo questionou isso para Deus. Eu não quero me meter no seu trabalho, senhor, mas você pode me explicar por que o único país que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem um frio excessivo, não tem... Por que é só isso? Não, mas se preocupe não, que os políticos que eu vou botar lá vão fazer o vão terror. Se equiparar a esses terrores aí. O que a gente tem visto também na mídia nacional sobre esse movimento político de relacionamento com o fator corrupção já vem de muito tempo. O Brasil já sofre isso, acho que desde quando foi descoberto. E aí a Venezuela acabou sofrendo muito politicamente, né, com alguns regimes. Eu vou dar minha opinião sobre esse rapaz, o Maduro. Ele tem traços esquizofrênicos, né? Um cara maluco que conversa com um passarinho, dizendo que é Hugo Chávez que vem falar com ele na sacada do Palácio de Miraflores. Aliás, se tiver algum venezuelano ouvindo, eu me solidarizo com você. Sim. Deus abençoe sua família. É um país que tem um povo muito parecido com o povo brasileiro. Eu tenho alguns amigos venezuelanos. Eu recebi aqui um venezuelano que tem um lanche muito gostoso na beira-mar de Fortaleza. Rapaz... E tem um também lá no Eusébio, na pracinha do Eusébio, na cidade que eu moro, que é o sanduíche venezuelano. Ele faz o sanduíche também? Esse tem aqui uns molhos, eu recebi. Bom. Já teve aqui, você for no nosso canal aí no YouTube, você vai ver. Consegue procurar pra mim, Felipe, aí? Por gentileza, só o nome aqui. Enquanto eu vou falando, quero dar essa referência. O sanduíche, eu acho que o hambúrguer que eu já comi de forma mais diferente, venezuelano. Mas eles têm, isso é a hamburguesa venezuelana, muito bom. Cara, e aí ele veio aqui, esteve junto com a gente, bateu um papo e falou sobre as dores que é a convivência no período de todo o tipo de ditadura que você pode imaginar. Inclusive, eu indico aos ouvintes, aos telespectadores, uma série que passa no canal TNT Series, né? Sim. Sobre o Hugo Chávez, o comandante, né? E ali você vai entender um pouco de como era aquele sistema ali, bem complicado, né? Tá aqui, ó, eu tô fazendo só uma paralisaçãozinha. América Fast Food. Tá aqui ele, é o venezuelano, que é um gigante. Como é que eu posso esquecer o nome desse garoto? Aqui ele chorando aqui, ó. Olha o áudio dele falando aqui, ó. Tiene el WhatsApp o tiene el número personalmente y privado de Dios. Mándele un mensaje. Tá falando sobre a catástrofe. Y díganle que no deje solo nuestro país. Dígale que nosotros queremos mucho nuestro país. Você consegue ver ele aqui, ó. Eu faço essa referência porque foi um dos venezuelanos que eu conheci e que eu fiquei espantado com a história, a bravura, a força. Está dentro de um lugar onde a prisão, por mais que perceba-se o céu aberto, mas uma prisão, um bloqueio muito grande até para se pensar. É Total, o que ele dizia. É verdade. Então vamos
caminhar então. Venezuela, momento difícil, dificuldade, o Brasil não sofre com esses fatores, graças a Deus. A gente tem um outro fator que é necessário de cuidado, que é a corrupção. Pode continuar falando. Sobre a Venezuela, só para finalizar, o Neymar fez uma doação aí de... Agora? R$1 milhão, né? Esses dias? Sim, o Cristiano Ronaldo hoje, segundo as autoridades venezuelanas, chegaram em Caracas 2 aviões lotados de medicamentos, Rapaz, que lindo. roupas, Que lindo. Mantimentos, Isso deveria ser alimentos não exponencializado. perecíveis. Cristiano Ronaldo fez e eu acho que ele nem gosta de divulgar. Não gosta. Ela que fez questão de mencionar. Mas deixa eu dizer... Isso é importante, os jogadores de futebol... O futebol está em evidência. Sim. E é importante, e a Venezuela também, de uma forma negativa. É importante demais que essas pessoas que... as crianças venezuelanas, né? Tanto tem como ídolos, apesar da seleção venezuelana nunca ter chegado numa Copa, com certeza ali a criança venezuelana tem o Neymar, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, como ídolos sul-americanos, né? E é muito importante que haja essa contrapartida também. Até porque eles não seriam ídolos se não fôssemos nós, né? Sim. Não existiria a idolatria, não existiria a idolatria saudável, tá? Porque eu acho que só Deus tem que ser idolatrado. Sim, quando você fala de idolatria, é um sentimento, é a manifestação daquele que não tem filtro na cabeça, se torna idólatra de qualquer coisa que se apega. Bacana isso aí desse jogador. Mas é o que eu volto a falar. Nem todo mundo sabe. Não. Eu trabalho com informação, não tive a Mas é porque oportunidade... acabou de ser divulgado. Tá. Foi uma coisa que a gente estava aqui recente. Nos bastidores e saiu o Portugal joga essa semana, né? Então saiu já isso aí. Eu acredito que seja necessário que toda atitude de bem, um benfeitor, que seja levantado entre todos e seja apresentado como aquele que tá dando oportunidade. A filantropia, ela não pode parar, ela não pode morrer, não pode deixar de existir. Quantas pessoas estão precisando? Talvez nós não tenhamos uma Venezuela dentro do Brasil de terremoto, mas nós temos uma Venezuela dentro do Brasil nas vielas, nos guetos, em áreas que são necessárias de um cuidado, e parece que o povo não está nem aí para nada. E outra coisa, né, Renato? Um coração cheio de Deus tem caridade. Sim, perfeito. Sem a caridade não há salvação. É isso, sem o Porque amor se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você não tem caridade. Verdade. Eu acredito muito nisso. Muito bom, muito Existe bom. uma frase que é assim, sem caridade não há salvação. A Bíblia vai dizer, não é? Que sem fé é impossível agradar a Deus e sem amor não existe. Claro. Vamos caminhando aqui. O cenário... Existe uma seleção de futebol da Venezuela que já foi destaque alguma vez, que fez sucesso em alguma participação de Copa? Não, a Venezuela é o único país da América do Sul que nunca foi para uma Copa do Mundo. Não acredito. O único. Chegou mais perto agora, esteve muito perto, enfrentou a Colômbia no último jogo das eliminatórias e acabou perdendo dentro de casa. Mas você acredita que é pelo limite, pelo martírio, por tudo aquilo que eles vivem? A liga venezuelana ainda é muito fraca, né? Os principais jogadores de futebol da Venezuela jogam no Brasil, na Argentina, na Colômbia. Mas a Venezuela houve um feito do esporte venezuelano esse ano que foi sensacional. Você quer saber o que foi? Pode falar. A Venezuela foi campeã mundial de beisebol numa final contra os Estados Unidos. Olha, na terra do beisebol, a Venezuela... Foi campeã do mundo. Impressionante. Mas no futebol ainda não. A única... E assim, eu nunca estive na Venezuela e nunca estive no Equador. Nos outros nossos vizinhos eu já estive. Eu ia fazer essa pergunta a você. Venezuela nunca tive. Você teve em Cuba? Não, Cuba não. Tá. Os vizinhos sim. Mas Cuba, nunca tive na Venezuela. Mas tenho muita vontade de ir em Roraima, conhecer o Monte Roraima e, consequentemente, vou até Pacaraima e Santa Helena de Guairenha, que é fronteira. Na região da fronteira, os abalos sísmicos parece que também pegou alguma situação. Vi alguns vídeos. Em proximidades com o Brasil, eu não vi. Tá. Mas é possível. É possível porque a placa sul-americana se choca com a placa caribenha bem na Venezuela. Então, assim, como é um país próximo, que faz fronteira com o Brasil, né? Poderia ser até um estado brasileiro, se a gente olhar o mapa no geral, né? Apesar de ser grande, a Venezuela é um dos maiores países da América do Sul, né?
E talvez possa ter acontecido, mas nada que tenha causado nenhum dano grande a nenhum município brasileiro. Se abalou sismicamente o Brasil, foi numa região de mata, Ok. não foi numa região urbanizada. Tá. Se a Venezuela voltar a ser gerida por quem tem princípios e propósito de querer ver o povo vivendo bem, ainda pode ser uma potência? A riqueza ainda está lá? E existe oportunidade? Vai demorar muito tempo para voltar a ver uma Venezuela viva de Você verdade? sabe quem eram os 3 países mais ricos da América do Sul? Pode falar. O Paraguai, Sim. a Venezuela, depois vinha a Argentina. Né? A Argentina, se eu não me engano, é a terceira economia hoje. Acho que a Sim. economia colombiana passou, Perfeito. não tenho certeza. O Paraguai foi devastado na guerra, né? Que foi um ato, na minha opinião, muito covarde, né? De Brasil, de Argentina, enfim, contra o Paraguai. Morei na fronteira. Morei exatamente onde Solano Lopes caiu morto, né? Que foi em Pedro Juan Cabaleiro, Sim. que é a fronteira com Ponta Porã. Muito perigoso. Os paraguaios, eles têm uma certa mágoa do brasileiro ainda por conta da guerra, né? A gente nota isso, assim, existe uma certa rivalidade entre os dois países, né? Mas assim, existe uma amizade muito Claro, grande entre os povos, claro. mas historicamente eles são meio... Sentimento, a memória, porque né? foi o Brasil destruiu... O brasileiro é um bom comprador de produtos no Paraguai. E você sabe que tem a história de que na época, não tenho certeza do nome, até porque eu não estudei esse assunto, Tá. se eu não me engano era Duque de Caxias, eu não tenho certeza, tá? Disse, o Paraguai era dono de onde hoje é o Mato Grosso do Sul, né? E aí o exército brasileiro disse, não, nós vamos empurrar vocês. Aonde o seu general morrer, pra lá, do sangue do seu general pra lá é seu, do sangue pra cá é meu. E Solano Lopes caiu em Cerro Corá, que fica em Pedro Juan Cabaleiro, fronteira com Ponta Porã no Brasil. Então a partir ali é Paraguai, pra cá é Brasil. Fala a história. Tanto é que tem a Avenida Internacional, que fica pro lado do Paraguai, e a Avenida Brasil, que é no Mato Grosso do Sul, né? São histórias, né, que a gente não são oficiais, mas que a gente fala. Eu não tenho certeza se era Luiz Alves de Lima e Silva, que é o Duque de Caxias na época, não sei. A maior autoridade do exército brasileiro, não tenho certeza se era ele, mas acho que era. Eu sei que do Paraguai era o general Solano Lopes. Você falando e trazendo esse panorama desses países que fazem fronteira ao Brasil, que ficam perto e ao mesmo tempo, nós pensamos muito que o Brasil, por sua grandeza, poderia contribuir ainda para fazer ou revitalizar, repaginar parte desses países que sofrem. Não digo de uma força política única que coloque o dinheiro lá e fique a perder de vista, como alguém já disse. Eu quero ouvir de você. Acredita que o Brasil pode ser facilitador? Respondendo só a pergunta anterior, demoraria muitos e muitos anos para que Venezuela, por exemplo, e Paraguai voltassem a ser grandes potências. Porque aquela história para você construir, você leva anos. Para você destruir, basta 1 segundo de desequilíbrio, né? Eu acho que o Brasil, como o Brasil é a segunda maior potência do continente americano, né? Estados Unidos, Brasil e Canadá são os 3, né? Eu acho que grandes países latino-americanos como Brasil, México, né? A própria Argentina, que apesar de não estar no seu melhor momento histórico econômico, eu acho que como vizinhos, como irmãos do Mercosul, eu acho que poderíamos sim trazer algum tipo de auxílio. Mas o auxílio não é só mandar dinheiro, né? Não é só esse tipo de auxílio. Por exemplo, agora a Venezuela está precisando de médico, está precisando de profissionais de diversas áreas, né? Psicólogos. Pô, quantas famílias foram destruídas? Você viu aquele jogador argentino que joga na Venezuela? Sim. Que perdeu a família inteira. Então aquele cara está devastado, né? Então acho que a gente pode ajudar de toda forma. Existe um movimento também que foi anunciado por último agora de sequestro rápido de crianças dentro da região da Venezuela, quando as famílias estão desamparadas. Absurdo. E os aproveitadores estão raptando as crianças. Você já ouviu falar sobre isso? Não, mas eu não duvido. O ser humano está sendo noticiado infelizmente, agora. Infelizmente é isso. Você, quando fala desse momento da Venezuela, fica pensando sobre a Copa do Mundo também ao mesmo tempo e percebe o jogador fazendo um gesto de caridade, um outro também. Sim. Acha que poderia ter muito mais outros atletas envolvidos? A própria FIFA fazendo também uma dedicação? Acho que sim. E deve haver outros jogadores envolvidos, né? Mas que não divulgam, né? Que utilizam, por exemplo, terceiros para fazer. Tinha um jogador, o Balotelli, por exemplo, que ele doava 50% do seu salário para as crianças na África. E ele descobriram isso e vazaram. E ele não gostou disso ter sido vazado. Então, acredito que muitas pessoas fazem o que a mão direita dá, a esquerda não tem que saber, enfim, é isso. Mas eu acho que a FIFA, o COI, né, a ONU,
os Estados Unidos, o Devem- Brasil, Devem agir de a forma Inglaterra. constante e urgente. Sim, para que serve o G7, o G8, o G10? Né? Se a Venezuela agora está num momento desse. Tudo de ruim aconteceu ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o ex-presidente Maduro saiu, a Venezuela vive um momento tenso político, não tem um presidente eleito lá dentro, né? Tem a questão os Estados Unidos deve ou não deve assumir um controle provisório. Isso aí é uma questão que também gera uma tensão social, uma tensão política. Tem quem concorde, tem quem não concorde. E aí eu prefiro que o venezuelano dê a sua opinião, Sim. porque eu não sou venezuelano. Se fosse no Brasil, eu acho que conheceria mais a respeito. Mas acredito que a Venezuela precise se organizar urgentemente, a questão política, né? Até porque, senão, o caos venezuelano vai aumentar, e daqui a pouco é questão de... Nós teremos a Venezuela como um país nível África subsaariana, né? Porque, Difícil. como o Haiti, né? O nosso desejo aqui, falando sobre Venezuela e as necessidades urgentes, é para que exista uma mobilização, não é? Dentro do nosso limite, aquilo que pode ser feito por nós, outros se mobilizem, se envolvam e gerem, não é, a missão de levar a oportunidade para quem precisa. Então aqui a gente deixa, na internet fica salvo, o nosso programa passa na TV, talvez muitos que estão ouvindo pelo rádio agora estão escutando pela primeira vez essa história da Venezuela, alguns outros na TV assistindo, tem gente que também vive assim, muito fora de tudo que está acontecendo. Sim. Nossa, eu nem sabia que estava acontecendo nada na Venezuela desse jeito. São irmãos nossos, filho do mesmo Criador, e aí nós não nos colocamos à distância, hora nenhuma, e queremos, além de mandar um abraço aqui fraterno e filantrópico, também dizer que o Brasil se levante em missão de ajudar quem Claro, precisa. e é interessante que as pessoas pela internet busquem organizações não governamentais sérias, né, que estão trabalhando nesse momento para tentar restabelecer um pouco da dignidade humana lá na Venezuela, e faça doações, Sim. R$10, 5, 1, ajuda, eles Resolve. recebem, É. né? Veja Quem está que, vivendo um momento de terror. veja que um real, de repente, eu compro uma garrafa de água mineral na Venezuela, Perfeito. né? Eu vou até dizer algo assim, mais prático, para quem tem dificuldade de se envolver financeiramente. Faça uma oração. Ah, isso é perfeito. Hoje, faça uma oração. Nós desejamos a paz e a visita de Deus àquele lugar. Vamos caminhar agora saindo da Venezuela, indo para a América Central. Vamos falar de México, de Canadá, Estados Unidos e a Copa do Mundo, que vem de forma muito marcante. Parece que essa Copa trouxe um novo sentimento. Você tem percebido isso? Durante muito tempo, a seleção brasileira ia para a Copa do Mundo e tinha uma manifestação. Essas últimas Copas agora, dos seus 8 anos para trás, eu não senti tanto calor, assim, tanto vigor, não é? Tanta euforia, tanto frisson, não senti. E parece que essa volta agora a oxigenar o coração do brasileiro. Eu estou errado? Não, ou é esse sentimento? exatamente isso que eu sinto, Renato. Em 2006, há 20 anos atrás, nós tínhamos um Dream Team. Mas eles não foram para aquela Copa com amor, não foram para aquela Copa com garra, com vontade de ser campeão, né? E parece que isso matou as gerações futuras. Eu não via o que eu vejo nessa seleção atual. E veja bem, essa seleção atual não é nem de perto a seleção mais qualificada que o Brasil já teve. Não chega nem perto das mais qualificadas. Tivemos seleções muito melhores, entendeu? Mas esses jogadores, eles parecem que compraram a ideia. Eu não tô aqui afirmando que o Brasil é favorito, que o Brasil vai ser campeão. Mas, cara, eliminar o Brasil vai ser difícil. Vai ter que comer grama. Você acredita? Vai ter que comer grama para uma seleção eliminar o Brasil. Eu posso confessar para você e para toda a nossa audiência qual é o meu sentimento? Eu tô com medo do Brasil jogar com os times que eu tenho visto jogar. Não é brincadeira. Isso aí isso é o trauma das últimas Copas. Será? Acho. Aquele inglês que fez 2 gols últimos agora lá, como é o nome dele? Harry Kane. Harry Kane, não foi 2 gols que ele fez? O time tava certo de que ia perder. Sim. E aí depois ele aparece, faz 2 gols e agora liquida ali e acabou. Cara, isso é muito o peso da camisa, sabe? Que eu acho que o Congo sentiu, Senegal sentiu contra a Bélgica. E eu vou te falar, Renato, quando você tá jogando um jogo de Copa do Mundo, que você olha pro outro lado e vê aquela camisa amarela,
Você também sente medo, irmão. É porque o brasileiro se acostumou a perder Copa do Mundo. O brasileiro acha que ninguém tem medo do Brasil, sim. Ninguém quer enfrentar o Brasil, não, irmão. Inclusive, jogadores argentinos na última Copa estavam apavorados com a ideia de jogar uma semifinal de Copa do Mundo com o Brasil. Sério? Teve jogador que falou, cara, não sei se a gente passaria do Brasil, não. Passamos da Croácia. Não sei se passaria do Brasil. Também, até quero aqui... Pode ser fazer média, né? Fazer uma busca aqui com os amigos. Alguns amigos que eu tenho, próximo, eles falam de porte físico. Olha o Mbappé, olha o Cristiano Ronaldo, olha ali esse que vai enfrentar o Brasil, a Noruega. Haaland. Rapaz, um homem parece... Cara, um ciborgue. Cara, posso te falar? Pode. Tá morrendo de medo do Brasil. Aquela linguagem corporal dele, de dar entrevistas, assim, não sei nem se eu vou jogar contra o Brasil. Eu acho que a gente tem pouca chance com o Brasil. Ele disse isso? Falou com essas palavras. Pra mim, aquela demonstração de medo, de respeito demais. Aquele gigantão? Sim. Disse isso aí? Claro. Tá aí. Ele falou isso depois do jogo. Ele disse, não, contra o Brasil. Aí as pessoas falaram assim, ele tá Desdenhando. Não, ele tá com medo mesmo. Se formos para o caminho da Bíblia Sagrada, vários personagens da Bíblia vão aparecer do nada para o tudo, sendo aqueles improváveis, não é? Então, Davi vai vencer Golias, que era um gigante. Essa história é conhecida globalmente. Mas aí é que tá, o Davi é a Venezuela, é a Noruega, tá? Não é o Brasil, não. O Brasil é o Golias. Vai acontecer. Você acha que é o inverso? Veja bem, com certeza. Quem é Noruega no futebol, cara? Eu não sei. Não é ninguém. Há pouco tempo surgiu aí Noruega, com esse terror todo. Veja bem, a Noruega tem um ótimo time. Ela pode vencer o Brasil. É possível que isso aconteça. Sim. Não é uma coisa de... a chance tô com a Venezuela na cabeça. Da Noruega é 10... Não é. Eu diria que isso é uma coisa de 65-45. O Brasil tem um time melhor do que o da Noruega. A seleção brasileira é mais qualificada. E a Noruega tem totais condições de ganhar do Brasil. Total. Agora, quem é Noruega no futebol? Não tem título? Não. Foi campeão mundial alguma vez? Nunca. A Noruega é boa em esportes de inverno. Tá. Né? No futebol, a Noruega teve um time razoável em 98. Quem patrocina a Noruega? É a Nike? Não tenho certeza. Na camisa? Felipe? Não. Sabe dizer? Consegue ver aí? Talvez seja a Nike, É? Porque esse cara surgiu agora como esse fator todo. A leitura corporal, eu faço muito essa coisa da leitura. Por exemplo, o Romário, ele tinha a arrogância de falar, eu vou ganhar, eu vou meter gol. Mas você sentia que ele estava falando e sem medo mesmo. Eu vou resolver. Esse aí, ele falava desse jeito. Exatamente. Quando a pessoa, ela fala que é muito boa, não sei o que, você também percebe que ali é medo. Mas aquela reação do Haaland, não vou jogar com o Brasil, não. Tipo assim, eu senti um pouquinho de medo. De nome da seleção da Noruega só tem ele? Tem o Odegaard. Tem o Odegaard, que é muito bom. Joga experiente, onde? Joga na Inglaterra. Tá. Né? O Haaland é muito bom. Existe o Sorloth, que é um atacante do Atlético de Madrid, um centroavante muito bom também. Eu diria que eles têm hoje melhores atacantes centroavantes do que o Brasil, né? Apesar do Endrick ser um bom jogador, muito bom jogador, e o Igor Thiago, que na Inglaterra só não fez mais gols esse ano do que o Haaland, né? Eles estão, na minha opinião, bem atrás em termos de qualidade do que Haaland e Sorloth, como centroavantes. Mas eu acho o time do Brasil mais qualificado no geral. Nós temos um atleta da seleção brasileira que aparece nesses vídeos. Olha aqui nos meus olhos, você que já deu uma passeada no Shorts do YouTube ou no Reels do Instagram, e aparece um cara marcando colado ele nas competições que já teve, parece que no futebol lá da... Sim, o nosso zagueiro Gabriel Magalhães. Sim, mas cola ali nele, marca geral, segura e tal. É isso mesmo, aquele cara? Sim, mas ele é grandão, o Gabriel é grande, pô. E o Gabriel joga qual posição? É zagueiro do Arsenal. É o titular do Brasil. E titular do Brasil. Então vai pegar ele lá colado. Como pega na Inglaterra, quando se enfrentam City contra Arsenal. Eu vi o vídeo, o cara puxa aqui, segura, então, marca colado. Veja bem, eu não estou menosprezando a Noruega, eu estou falando fato. Noruega não é ninguém no futebol e o Brasil é a superpotência do futebol com 5 títulos mundiais. Então não tem razão pro Brasil ter medo da Noruega. E outra coisa, vai jogar Brasil e Inglaterra. Pô, é Inglaterra? Mas do outro lado é o Brasil. Então a Inglaterra vai respeitar. Ela também é... Porque é só nós que vamos ter medo. Gostei agora do que você disse. Atenção, torcida brasileira, nação brasileira espalhada pelo mundo. Sabe quem é que eu tenho um pouquinho de medo, cara? O México. É mesmo? Que joga em casa, que tá jogando bem. Venceu que é um povo que ama o futebol. Equador, venceu todo mundo e não levou gol na Copa. Pênaltis? Não. O México ganhou todos os jogos nos 90 minutos e não sofreu nenhum gol. Tá. Tudo bem que não enfrentou nenhuma super seleção, mas
seleções experientes em Copa Tem do um Mundo. garotinho novo de 17, 18 anos lá no time do México. O meu filho Tito disse, papai, esse cara é bem novinho aí, ó. Mas quem é muito bom é o Quinones, Sim, cara. mas como é o nome desse cara lá, o Não camisa sei. 9, sabe não? Não. Rapaz, É o atacante, novo, né? é. Ó, deixa eu te falar trazer uns dados aqui pro nosso telespectador e nossos ouvintes. Vamos lá. O Brasil nunca perdeu um jogo de Copa do Mundo nos Estados Unidos. Nunca, tá? E nunca perdeu um jogo de Copa do Mundo na América do Norte. Por quê? Tivemos 3 Copas na América do Norte. 70 fomos campeões, em 86 nós fomos eliminados, mas invictos. Empatamos com a França e perdemos nos pênaltis. Em 94 fomos campeões e nessa agora nós estamos invictos. Na América do Norte, em Copa do Mundo, o Brasil tem 66,66% de aproveitamento em títulos. Ok. 3 Copas, 2 títulos. E a América do Sul tem 100%. Porque a Copa que o Brasil não ganhou, a Argentina ganhou em 86. Então nós temos esse número. Outra coisa interessante. Copa do Mundo só existe em anos 0, 2, 4, 6 e 8. Ganhamos no ano 0, em 70, no ano 2, em 62, no ano 4, em 94 e no ano 8, em 58. Só nunca ganhamos Copa no ano 6. Quem sabe vai ser essa, né? Rapaz, você tá fazendo Porque em 66 não ganhamos, em 86 não ganhamos, em 2006 não ganhamos. Quem sabe agora a gente ganha em 2026, né? Eu acredito no Hexa, cara. Eu não acho impossível, não. Eu acho que o time da França é o melhor time mais preparado, o time mais qualificado, mas também era em 2022 e a Argentina ganhou. Eu fico pensando aqui, como é que tá passando na cabeça do torcedor brasileiro essa análise toda que você tá fazendo aqui agora, porque os nomes que vão surgindo para cada passo que vai sendo dado, cada nível, tem ficado a Espanha, né? Tá ficando a Espanha. Tá ficando Portugal, França. A Alemanha foi embora. Tá. A Holanda foi embora. Então, quem seria o fator de maior campeões do mundo... causador de medo do Brasil? França, pra mim, causaria medo. Mas, cara, é aquela história. Mas também vão ter medo do Brasil. Tá. Ninguém vai olhar pro outro lado, ver as camisas amarelas, isso aí é qualquer um. Não é a Noruega ali, é o Brasil, cara. Entendeu? O Brasil pode parar domingo. A seleção da Noruega pode vencer o jogo, mas não é nem de perto a favorita. O Brasil é o favorito. Se isso vai dentro de campo se traduzir dessa forma, eu não sei, mas provavelmente, se as duas seleções jogarem tudo que sabe, o Brasil obrigatoriamente vai ganhar o jogo. Sim. Só que existem as nuances na partida que determinam o resultado, certo? Mas eu não tenho medo de Noruega. Podemos ser eliminados pela Noruega, como poderíamos ter sido pelo Japão. O Brasil ganhou do Japão na bacia das almas, como dizem os nossos cronistas esportivos mais antigos, no último lance da partida praticamente, né? E o Japão é uma seleção que também não tem muita tradição em futebol, assim como a Noruega. Eu acho até que o Japão tem mais tradição do que a Noruega. É mito ou é verdade falar sobre corrupção no mundo do futebol, que os números podem ser alterados? Deixa eu só te falar uma coisa. Quem é o atual campeão mundial? Hoje? Agora você me pegou, deu um branco. Argentina, campeão, última Copa. Mas você sabe qual foi a última grande seleção em Copa do Mundo que a Argentina ganhou? Não. A final da Copa contra a França foi empate. Foi decidido nos pênaltis. Pênalti é apenas um desempate, certo? Faz 36 anos que a Argentina não ganha de uma grande seleção. Tá. A última vitória da Argentina foi 1-0 contra o Brasil em 90 na Itália. Foi a última. Em 94 ela foi eliminada, ela não ganhou de nenhuma grande seleção, foi eliminada logo pela Romênia. Em 98 as grandes seleções que a Argentina enfrentou foi Inglaterra, que ela ganhou nos pênaltis, não conta como vitória, e depois a Holanda ganhou da Argentina. 2002 ela não passou da primeira fase, 2006 também não ganhou de nenhuma grande seleção, 10, 14, nunca. E o Brasil, a última grande seleção que vencemos foi a Alemanha em 2002. Faz 24 anos que não ganhamos de uma grande seleção em Copa do Mundo. Para você ver como nem sempre para você ser campeão, você precisa necessariamente ganhar um grande jogo. Você pode cozinhar o galo e ir passando nos pênaltis. Quantas decisões de pênalti
a Argentina não teve que passar para chegar até a final. Gostando dessa analogia que você está fazendo aí para a vida social de um irmão que nos assiste agora, não é? Você aí do outro lado dizendo, não vou ser campeão eu no meu trabalho, eu não vou ser campeão eu no meu negócio, eu não vou ser campeão eu na minha vida. Em tantas situações que eu tô tendo, são desafios, batalhas, entraves, guerras, dilemas, problemáticas, que todo dia surge, parece que tem que viver cada estação e aprendendo. E quando a derrota chega, tem uma repescagem. Exatamente. E quando o fator vai pro empate, na hora desempata, tudo faz sentido. Faz. E outra coisa, essa Copa do Mundo tá sendo muito divertida, cara, porque assim, outra coisa interessante, nunca em fases de mata-mata não tinha jogo que envolvesse pelo menos uma grande seleção sul-americana e uma grande seleção europeia. Só aconteceu 2 vezes, foram 2 exceções. Em 2002, teve uma oitava de final, que foi Estados Unidos e México. E em 2006, teve uma quarta de final, que foi Estados Unidos e a seleção de Gana. Quer dizer, foram as únicas exceções. E nessa Copa nós vamos ter 3, né? Vai ter Egito e Austrália, né? Teve um jogo agora, no começo da semana, de 16, Canadá e África do Sul. Quer dizer, nós estamos tendo jogos de mata-mata que não envolvem nem uma grande seleção sul-americana e nem uma grande seleção europeia. Ontem, Estados Unidos e Bósnia. Tudo bem, a Bósnia é europeia, mas não é uma grande seleção. Então, essa Copa do Mundo está sendo muito divertida, muito interessante, né? E com muitas novidades, cara. Quase só não a Tunísia na África não passou de fase. Quer dizer, o futebol africano tem evoluído. O Egito, dessa última partida que fez... O Egito passou, vai jogar amanhã contra a Austrália. Tem história do Egito em destaque de Copa do Mundo? Não, o Egito é o maior campeão africano, que mais vezes ganhou a Copa da África. Mas Copa do Mundo, o Egito nunca teve tradição, não. Apesar de ter um histórico muito bom no seu continente. Você falando da última vez que esteve comigo aqui sobre o Romário, que estava no seu expediente de trabalho, e aí ele gravou um vídeo, foi exponencializado nas redes sociais agora, dizendo que não saiu em licença, porque se saísse em licença não conseguiria voltar uma pauta importante do 6x1. Então ele ficava dentro do seu expediente, não queria sair de jeito nenhum, e falou em um momento que devolveria o valor que recebesse estando não na licença, não é? Eu acho mais interessante que ele doe esse valor, porque devolver para quem? Não, ele vai devolver para os cofres. Não, mas aí não, mas vai para onde? É interessante que ele não quer o dinheiro, acha bacana não usufruir do dinheiro, doa para Venezuela. Tá. Pega os 50 mil quase e doa pro povo venezuelano. Tá aí, muito mais de 50. Quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer com o dinheiro dele? Mas eu faria isso. Mas aí você... Eu vou voltar o dinheiro pros cofres públicos, ele vai pro bolso de alguém em algum momento. Não, eu vou fazer o seguinte... Vamos ajudar o povo venezuelano. Uma boa saída. Quantas pessoas seriam ajudadas com esses quase 50 mil? Atenção, assessoria do senador da República pelo Rio de Janeiro, Romário Faria. Farias, é um Romário? Romário de Souza Faria. De não Souza tem Faria, pois eu disse Faria aqui. Romário de Souza Faria. Aproveita aí esse toque que está sendo dado e coloca isso em evidência. Eu acho que os brasileiros vão concordar. Poderia ser uma boa. Vão dizer uma ajuda, um auxílio, como tantos outros estão fazendo nesse momento. Ao vivo aqui, gente, hein? Na TV, no canal 25.1. Muito obrigado para você que sintonizou a TV agora. Eu sei que você não acompanhou desde o início, porque só no YouTube que está passando e você simultaneamente pode assistir agora o início, voltando o marcador do YouTube para saber o que nós já viemos aqui tratando, tá bom? No YouTube, olhe nos meus olhos. No Rádio FM 98.3, Rádio Líder Gospel, nós estamos ao vivo também, em tempo real, simultaneamente, Rádio, TV e YouTube. E se você quer assistir mais uma vez, a hora que quiser, é no YouTube, salvando aí, deixando na sua lista de preferência, ou já adicionando também a sua lista aí, tá? No seu playlist do YouTube. Ou ainda, aguardando um episódio desse aqui, sendo colocado na reprise. Eu agradeço o carinho da sua audiência, você que chegou agora, estou recebendo hoje Dr. Arthur Brígido, que é uma potência. Eu trago ele ao programa para falar com muita facilidade sobre temas diversos. Ainda na pauta do futebol, eu perguntei, eu não sei se você quis sair, porque eu quis fugir ou quis caminhar pela tangente ali. A FIFA, ou os movimentos que governam, as políticas que desenvolvem o futebol no mundo, elas são manipuladas? Pode existir um caso de mexidas em resultado, facilitação, ou você acha que isso que existem pessoas que pensam lá fora é mito?
Olha, afirmar a gente não pode, né? Tá. Mas existem algumas coisas que me fazem desconfiar que talvez, viu? Posso fazer uma observação? Claro, fica à vontade. Cara, ninguém nunca falou isso que eu tenha visto em nenhuma rede social, em nenhum veículo de comunicação. Eu tava conversando hoje com um amigo, o Eduardo, que é nosso amigo, que é piloto de avião, nosso amigo. Eduardo Maranhão, mandar um abraço pro gigante. Ele tá aqui no estúdio, né? Sim, maravilha. Ele que é do Maranhão, lá da cidade de Chapadinha. Nasceu em Xaramubim, é cearense, mas fez a vida lá no Maranhão. Eu falei pra ele assim, Eduardo, eu tava prestando atenção, muito esse negócio de bet que o pessoal fala na televisão, que existem muitas bets de negócio de escanteio. Eu aposto que time tal que um jogo tal vai ter mais de 7 escanteios. Aí sabe o que é que me chamou a atenção? Sim, pode falar. Porque quando é escanteio, mas o árbitro dá tiro de meta, mantém o tiro de meta. Ou seja, eu tiro o escanteio dos apostadores. Mas quando é o contrário, se for escanteio, se for tiro de meta, né? E o árbitro marcar o escanteio, volta pro tiro de meta. Não sei se eu falei a mesma coisa aqui. Vamos tentar falar de novo. Falar de novo para que a turma possa entender. Se o árbitro marcar tiro de meta, tendo sido escanteio, certo? Fica o tiro de meta. Mas se o árbitro marcar escanteio, que é para ser tiro de meta, porque não foi escanteio. Não, eu tô... Vai lá, tenta aí, tenta. Pô, calma aí. Vamos lá. Vamos explicar direitinho. Isso é no mundo desse mundo de apostas que a turma tá presa aí. O árbitro deu escanteio, mas não foi. O árbitro deu escanteio, mas não foi. O VAR volta atrás para ser o tiro de meta. Ok. Mas se o árbitro der tiro de meta tendo sido escanteio, mantém o tiro de meta. É isso. Ou seja, quem apostou em escanteio vai sempre perder. Doideira, rapaz. Porque se o árbitro deu escanteio, mas o VAR... Ei, foi escanteio não, foi tiro de meta. É tiro de meta. Mas se ele der o tiro de meta e o VAR viu que foi escanteio, não vamos se meter não, vamos meter o tiro de meta. Ou seja, ele sempre tira os escanteios, sempre. Quem vai viver desse mundo tenebroso, perigoso, radical, que coloca as famílias na perdição, que não tem limite, que é o mundo das apostas, não é? Não tem tiro de meta lá. Aposta tem tiro de meta? Não existe aposta de tiro de meta. Então, agora tá aí os escanteios eu vou tirar. Vou repetir aqui. A turma pode vou mais uma vez falar. Apostam. Vou mais uma vez falar. O árbitro deu escanteio. O VAR, opa, foi escanteio não. Opa, então tiro de meta. Mas se o árbitro deu tiro de meta errado, tendo sido escanteio, o VAR não fala, volte e marque o escanteio. Não, mantém o tiro de meta. Ou seja... Eu tô entendendo aqui. É retirado o escanteio, que é uma opção de aposta. Então, né? a banca do jogo tá lá, recebendo um monte de aposta para escanteio. Por que é que o VAR não serve pro Chico e pro Francisco? Só serve para um lado. O VAR deveria corrigir todos os lances. Rapaz, vamos fazer o seguinte. Escanteio é um lance de gol, pô. O VAR disser que foi escanteio, foi. Se foi tiro de meta, foi pros dois lados. Não. Mas são retirados os escanteios. Eu tenho uma sensação... Ninguém nunca falou isso, tá? Essa história... Tem muito cronista que, eu não entendo esse negócio de só corrigir se for tiro de meta. Tá. Mas eu tenho essa teoria. Você fala com propriedade porque sofreu muito quando apostador de bets. Sim, não muito. É? Teve preso durante um tempo, perdendo volume financeiro muito gigante alto, a ponto de quase perder a vida. Você falou no programa passado aqui. E não é brincadeira. Não, isso é um problema de saúde pública. Na realidade, quando eu falo aqui, a responsabilidade toda é desse ser humano que está assistindo nosso programa. Eu não posso entrar na cabeça de ninguém, mas clarificar, trazer o entendimento, nós podemos dizer. Porque você fez uma outra apresentação, levando o público a participar de uma reflexão, que era o seguinte, quem é que paga as contas ou vive desfrutando do dinheiro que ganha das apostas? Ninguém, você Renato, falou. Mas eu acho interessante, porque, cara, isso é uma epidemia, cara. Isso é uma epidemia. Eu acho que o governo é corresponsável total por isso aí, cara. Você regulamentar. Aí agora estão querendo
diminuir as propagandas. Como é que um veículo de comunicação que foi regulamentado para fazer aquilo, que paga um imposto, como é que eu pago um imposto daquilo e o governo vai me impedir de fazer a publicidade daquilo? Não vai. Se foi liberado pelo Não governo, vai. se os deputados federais Não vai. aprovaram, estiveram lá e deram sinal. Quem tem menos moral para falar disso é o próprio governo, cara. É. E assim, a gente não pode entrar na cabeça o apostador compulsivo, ele tá doente, cara. A gente precisa ajudar aquela pessoa. Eu sou contra a regulamentação. Eu acho que isso foi meio que bizarro, meio que absurdo. Eu vou fazer aqui e queria que você comentasse, nós temos 5 minutos para fechar o programa. Mas eu não vejo propaganda nenhuma, por mais que tenha sido regulamentado, tá? O presidente da República, o governo, e aí, vez e meia, tem alguém fazendo meia-culpa nas redes sociais, dizendo, não, acho que não sei o quê, agora vamos atrás e tal, diminuir, ou então vamos tentar bloquear, quando vocês mesmos que estão sentados nas cadeiras lá, assinaram. Mas eu não vejo ninguém entrando na promoção do futebol, em TV nenhuma, em lugar nenhum de publicidade, dizendo, eu perdi tudo. Eu estou indicando a você não jogar. Ou então diga assim, ó, você vai jogar, mas você pode perder o seu dinheiro. Aqui não tem negócio de certeza, não. Não tem uma propaganda que fale da realidade. Não, mas fala... Não, mas é tudo muito 68% das sugestões de aposta da Cazé TV, segundo as pesquisas, foram perdidas, né? As pessoas perderam seus dinheiros. Enfim. Mas não aparece nada que diga isso. Não existe o comercial. Olá, eu sou um jogador compulsivo. Não existe, mas deveria existir. Se você quiser mas jogar... isso pode acontecer. Se você quiser jogar... Eu tô à disposição. Jogue sabendo que eu perdi o dinheiro e tal. Você podia ser... Eu tô à disposição. Eu tô falando isso aqui pela sua história. A ponto de colocar uma arma na própria cabeça. Pelo menos você limitar o CPF. Rapaz, vamos limitar. Cada CPF só pode investir R$200 por mês, R$300 por mês. Você tá sendo as pessoas, não, eu tô sendo moderado, né? Rapaz, é doido, porque cara. Não é normal. Mulheres, cara. Eu tenho uma pessoa que eu sigo na rede social, que ontem ela colocou um depoimento de uma mulher, enfermeira, que não conhecia, não sabia nem, nunca tinha assistido jogo de futebol, nunca parou. Ela disse, rapaz, eu nunca parei. Se eu tiver parado 90 minutos para assistir jogo, foi só em Copa. Que começou ali nos momentos mais tranquilos dos plantões, ver os colegas ali apostando, aí foi. A mulher viciada em bet, sem nem conhecer futebol. Aí eu falei, rapaz, se eu, que respiro futebol todo dia, né, com perdão da palavra, me lasquei. Imagina uma pobre dessa que não conhece nada. Ela dizia que o salário dela todo ia embora. Aí o marido fazia empréstimo, o irmão, e ela dizia que a prefeitura tinha tido um problema, que não teve pagamento, porque o viciado, né, o dependente, o viciado é uma palavra muito ofensiva, eu peço até desculpa. O dependente, o compulsivo, ele mente, né, porque ele sente vergonha do que está acontecendo na vida dele, né? Isso é normal, a gente acaba manipulando as pessoas próximas a gente, não é nem... O nosso caráter, a gente vai ter essas falhas de caráter, não é porque nós somos mal, existem dependentes que são mau caráteres, mas a maioria é por vergonha do seu vício, da sua dependência, né? Rapaz, relatos tenebrosos. Um capitão da polícia que se matou, deixou o filho pequeno aí com dívida de mais de 1,5 milhão. Meu Deus do céu. O outro foi um servidor público, rapaz, procurador Jesus. De um município, acabou se matando também por conta de dívidas. Sério? Sim, claro. A pressão é muito grande, cara. Todos esses documentos poderiam ser colocados na televisão, no rádio. Agiota, banco. É a esposa perguntando por que a conta está atrasada, se nunca tinha atrasado. Né? É por que refinanciou o carro. O que está acontecendo? E a pessoa mentindo. Rapaz, aí dá um desespero. E a pessoa acaba... Olha, que Deus livre você, que Deus não permita com que essa mazela bata a sua porta. Eu costumo dizer que nem de brincadeira para testar é bom. Não dá para fazer roleta russa do perigo. Rapaz, se você nunca teve nenhum problema de dependência, se você nunca teve problema de dependência com droga, com álcool, com jogo, homem, se afaste disso. É isso aí. Se você tem uma tendênciazinha ali a exagero, pare. Até, por exemplo, eu tenho transtorno compulsivo, eu tenho compulsão por comida. Então eu já sei, cara, que se eu for provar droga, eu vou me ferrar. Álcool, tudo meu é exagerado. Por isso que eu tô com esse
corpinho redondo, porque eu como muito. Então eu acho que tudo meu é demais. Mas luta constantemente pra se livrar disso, né? Vamos, pelo amor de Deus, eu peço aí, não fiquem... Os amigos estão usando aqui um entorpecente, eu vou... Prove isso não, homem. Sai fora. Sai fora. Fuja. Drogas, tô fora. O nosso programa tá finalizando, eu queria perguntar a você, o tempo já passou numa velocidade muito grande, palpite para o jogo do Brasil no domingo. 2-1, mais uma vez. 2-1 pro Brasil, só que acho que dessa vez vai ser menos sofrido. Dessa vez a gente faz 2-0, né? E a Noruega consegue um golzinho ali no final. Acredita no seu coração que os gols brasileiros serão marcados por quais atletas? Vini Júnior, um deles, e Matheus Cunha, que são os que estão mais fazendo. Agora... A turma respirou do outro lado achando Neymar... Não, o Neymar não. O Neymar é o homem do final do jogo. Se o Brasil estiver precisando de buscar algum resultado, ou um homem de prorrogação, não só pela prorrogação, mas para ser um dos cobradores de pênalti, porque o Neymar ele tem uma média absurda, né, de efetividade de cobrança de pênalti. Um grande batedor de pênalti, inclusive, foi o pênalti do nosso primeiro ouro olímpico no futebol, saiu dos pés do Neymar. Então o Neymar ele vai ser usado nisso aí. Maravilha. Esperar que o Neymar vai começar jogo, vai ser titular. Só se houver uma série de contusões, né, recorrentes, como houve com o Paquetá, com o Rafinha. Daqui a pouco pode ser necessário que o Neymar entre em campo para começar uma partida, mas nesse momento não acredito. Eu agradeço a você, meu amigo Dr. Arthur Brígido, a você de casa também, do carro do trabalho, aonde você estiver. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O nosso programa é assim, feito com muito amor, com muito carinho, sempre levando o melhor para sua casa, tá? Olha, eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Não desliga. Na programação da televisão, 24 horas você sabe que é cura, libertação, palavra de Deus. À meia-noite já começa o calendário de oração com a pastora Miriam, que vai orar junto a você e a sua família. Meia-noite na televisão. Já 9 da manhã no rádio, você sabe que o missionário Ivan Cruz está participando constantemente em oração também do maior projeto de oração, a corrente de oração, que é o projeto Colunas, e você faz parte desse projeto também, em nome de Jesus. Então, eu digo a você que a hora que você quiser assistir o nosso programa no YouTube, fica salvo, é só apertar o play. Doutor Arthur, um abraço, muito obrigado, meu amigo. Um abraço a todos, muito obrigado. E também à disposição, quem sabe a gente volta daqui a uma semana ou mais pra gente estar falando aí que o Brasil tá chegando mais próximo desse Hexa. E aí, minha gente, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.